Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá. Drop 7 com Paulo Musi agora, hein? Paulo Musi, presta atenção. Queijo ou goiabada? Queijo. Quer justificar? Cara, goiabada é muito... Eu gosto de coisa doce, mas doce me empapuça. Agora, tem um queijo que eu aprendi a comer que chama Blue Cheese. Puta que pariu, cara. Queijo bom, né? Nossa senhora. Carinho esse queijo, né? Eu não sei, cara. Eu não sei quanto custa. Eu só sei que botaram na minha frente e me deram um pãozinho. Ô, Léo... Amassou. A hora que acabou o queijo, eu comecei a passar no prato, assim. Aí a elegância foi pro pau, cara. Eu queria lamber o prato. Queijo. Hulk ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. Por quê? Porque ele é inteligente. Não que o Hulk não seja, só que a manifestação do Hulk é força e a manifestação do Homem de Ferro é a inteligência. Muito bom. Moto ou carro? Moto. Mesmo assim? Cara... Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de tudo, eu tenho uma sensação em cima da moto que é... É libertador, né? Cara, é outra coisa. Eu também já me acidentei de moto E que eu parei de ter moto porque essa sensação ela é perigosa, porque ela me seduz. Se fosse uma coisa que eu conseguisse controlar cognitivamente, tudo bem, mas eu não Que moto consigo. era? Eu tive 6 motos e eu não tinha carro. Vou começar por ordem da cilindrada. Tá. Uma Tornadinho, uma Falcon, uma Shadow, uma Buell, uma... faltou... Não, uma Tornadinho, uma Falcon, uma Shadow, uma Bull e uma R1. Tinha 5. Tu teve as 5 ou teve as 5 ao Não, mesmo as tempo? 5 ao mesmo tempo. Caralho, tu gostava muito então. Ué, você não tem uma roupa pra cada situação? Eu tinha uma moto. E a que eu mais gostava era a R1. Só que, cara, eu dava muita moto. Mas é que é uma moto que instiga a velocidade, né? De repente, se você tiver uma Harley mais pesadona pra tirar uma onda... Então, só que aí eu tenho... Se a mão for pesada, a Harley você perde o controle. Também é. Você Mas é que a Harley não te instiga a correr, te instiga a passear. É isso que eu quero dizer, assim, é mais o estilo da moto, né? Não, eu tô com você, só que é aquela história, né? A velocidade, você vai sentindo o vento na cara, você vai apertando o carro. Delícia, não tem jeito. E teve uma vez, cara, que eu tava... quando eu fazia especialização, a especialização da minha residência eu fiz na Pulcamp, que é um lugar que eu tenho extrema gratidão. Professor Carlos Matos, um beijo no coração, um dos melhores ortopedistas desse Brasil. Cara, eu ia com a R1 pra lá. Eu fazia São Paulo-Campinas, que eu não me orgulho disso, mas é verdade e é a razão pela qual eu nunca mais tive moto. Eu fazia em 20 minutos, cara. 20 minutos? Porta a porta. Eu jurei que tu ia falar meia hora. 20 minutos. Que eu passei isso, uma vez, eu enrolava o cabo da R1, ela ficava 299 virando... Tu não tinha placa, coisa. não? Tinha, mas ela era virada pra cima, ela tinha um botãozinho que fazia assim, e virava pra cima. Agora eu não tenho mais a moto, ninguém mais vai me processar, foda-se. Então, e aí uma vez... Eu lembro que eu passei, cara... Caralho, 20 minutos. Eu tava na reta... E aí apareceu um cara com um Uno. Nossa. Esse cara, ele me lambeu a lateral. Eu passei... Aí eu só vi o Uno fazendo assim... O cara não me viu. Cara, eu comecei a desacelerar a moto, porque a minha perna tremia tanto, tanto. A adrenalina foi lá, mas... Porra, meu coração veio bater aqui no pescoço. Eu falei, eu morria. Acabou. Eu deixei de morrer em questão de segundos. E assim, depois disso... Ponderou. Eu fiquei com a moto... Aí eu comecei a andar um pouco mais devagar, mas aí depois a moto... Eu parei a moto, parei de andar de moto, aí eu comecei só a andar de carro. Aí um dia eu cheguei em casa, a Roberta tinha vendido a moto. Ela falou, Melhor... Você tá com 2 filhas, ela tava grávida da Clara, da minha segunda filha. E aí ela falou, melhor... se tu não sabe se controlar, é melhor segurar. Então... Por isso, nunca mais. Você tem que se afastar daquilo que te tira o controle. Platão ou Diógenes de Sinop? Platão. Por quê? Porque... Bom, em primeiro lugar, porque eu acho que em termos de pensadores, né, ele foi o que foi mais difundido para nossa sociedade. E se você for ver o que é o pensamento de Platão, porque tem muita coisa que não foi ele que escreveu, foram os discípulos deles que escreveram.
Você vê que ele é um cara que ele é grandioso, ele é generoso naquilo que é a expectativa dele da alma humana. E tem alguns caras que são assim, né? Então, se você segue Platão, Sócrates, né? Tem uma frase do Sócrates que eu gosto demais, né? Que ele fala que não existe ninguém melhor do que ninguém. Portanto, não existe ninguém pior do que ninguém também. Né? Eles trazem o que são as igualdades entre os homens. E eu acredito muito nisso, na igualdade entre os homens. A única coisa que modifica os homens são as suas inclinações, as suas intenções. Então, quando eu penso no que é a sociedade como um todo, as pessoas que eu me relaciono, eu não tô nem aí se o cara é amarelo, se é verde, se é preto, se é marrom, se o cara é o chefe do hospital mais foda ou se ele é o faxineiro. Eu trato todo mundo igual. Agora, eu trato diferente quem tem tratamento diferente para as pessoas. Eu vejo muito, sabe, Léo, o que é o comportamento das pessoas à medida que eu vejo elas tratarem pessoas que elas não podem tirar nada de bom. Eu sempre falo isso. Ah, você conhece o cara, ele é gente boa? Eu falo, comigo, sim. Exato. Então, não sei se ele é um cara gente boa. E eu acho que você só conhece uma pessoa mesmo quando você vê ela tratando alguém que não pode trazer nenhum benefício para ela. É o jeito que ele trata o porteiro do prédio, o faxineiro, as pessoas que trabalham com ele. Se ele é um líder, né? Por exemplo, eu tento carregar meu consultório, né? A minha equipe, né? Desde a minha recepção, minha gerência, meus assistentes, né? Diferente daquelas... O chefe, né? Exatamente. Que manda ordem para todo mundo. Medicina ou bodybuilding? Quer dar um gole? Pode dar um gole. Eu acho que as duas coisas são indistinguíveis. Eu vou te explicar por quê. Eu não acho que é uma escolha. Tudo que eu faço de bom em uma se reflete imediatamente na outra. O bodybuilding me ensinou ou me exercitou a seguir dentro do desconforto. A medicina, ela me ensinou a produzir dentro do desconforto. Então, o bodybuilding, ele me traz o desconforto para eu acostumar. A medicina, ela me pega no desconforto e fala, aqui você vai ser produtivo. Então, por exemplo, eu consigo fazer 12 repetições quando eu aguento um peso de 10. Eu consigo, num plantão que eu estou 12 horas acordado, no meio da madrugada, fazer uma cirurgia extremamente complexa sem cometer nenhum engano. E eu acho que essas coisas, elas são importantes porque eu acho que se eu não treinasse, eu não me sentiria tão seguro ou não me sentiria tão bom quanto eu poder treinar e entender o que meu paciente sente, o que a pessoa que eu trato ela tem de expectativa. E isso para mim é importante. Arnold ou Ronnie Coleman? Arnold. Por quê? Primeiro porque ele fez um físico sensacional com nada de recurso que o Ronnie tinha. Segundo porque ele não precisou cometer nenhum exagero. Terceiro porque ele não fez nada porque alguém tinha expectativa dele. Ele fez porque ele achava que ele era o certo. O Ronnie, sem falar mal dele, é um cara espetacular. Mas muitas das coisas que ele fez foi para ficar à frente de pessoas. E não porque ele ia fazer de certa forma. Por que eu estou te falando isso? Tive a oportunidade de jantar uma vez com ele e eu sentei e perguntei, poxa, eu vi você treinando na academia. A gente estava em Essen, na Alemanha, na verdade, né? Na FIBO, e ele estava começando a linha de produto dele. E aí eu perguntei, pô, você estava treinando na academia normal? E ele não tinha esses problemas que ele tinha hoje e tal. Por que você gravou tanto vídeo fazendo umas cargas tão absurdas? E ele virou para mim e falou assim, porque o pessoal gosta de ver um negão treinando. Eu nunca mudaria a minha forma de treinar porque tem alguém olhando. Eu tenho certeza que o Arnold também não. E eu acho que em algum momento, parte daquilo que ele sofre hoje de lesão é porque ele talvez tenha visto como prioridade superar pessoas que nunca superariam ele. Ele tinha uma genética infernal, né? Tinha uma obstinação infernal, e ele seria quem ele é, com esteroide, sem esteroide, ele seria quem ele é, né? Talvez sem esteroide seria menor, óbvio e tal, mas ele seria exatamente quem ele é, e ele representaria para o esporte que realmente ele representou. Mas ele se machucou, e eu acho que esse pouquinho que passou do ponto foi por causa disso. Ele não precisava disso, na minha opinião.
Golden Era ou Classic atual? Eu acho que as coisas são muito semelhantes, na verdade, né? A única coisa que eu gostaria de ver Léo, eu gostaria de ver o pessoal, sabe, menos intoxicado, cara. Eu entendo que é necessidade, mas eu também entendo que é exagero. E eu não acho que o exagero seja necessidade. Você diz ético-moral ou drogas? Eu acho que as duas coisas, né? Mas principalmente drogas. Olha só quanta gente morreu nos últimos 3 anos. Depois do Dallas McCarver, veio uma renca de gente. Você não sabe quem morreu. Você não sabe quem morreu. Porra, cara. Mas você acha que todas essas mortes têm a ver com o uso de esteroide? Eu acho sim. Uso exagerado, né? Eu acho porque, sim, uso exagerado. Porque, cara, o uso exagerado de esteroide vai te fragilizar. Vai te deixar numa condição metabólica ruim. O cara que fala o contrário disso é um imbecil, né? O exagero, porque é o mesmo cara que fica saúde, 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 fica tirando foto bonita no Instagram, mas tá lá, tomando 5 Durateston por semana. Cara, pra que isso? Não precisa, não é esse o negócio. E eu queria ver um palco menos intoxicado. Queria sim. Enquanto as pessoas olharem para os atletas e elas se verem distantes deles, elas nunca vão gostar, por exemplo, do fisiculturismo, assim como elas gostam de futebol. Por que o cara gosta de futebol? Porque ele acha que se ele estivesse lá no campo, ele faria igual ou melhor. Por quê? Porque ele joga futebol. Agora, quantos caras olham um fisiculturista e falam, eu faço o que ele faz? Eu posso ser quem ele é. Eu, por exemplo, não me encanto em nada com categoria Open. Eu gosto do clássico. É isso que me chama a atenção. Por quê? Porque eu olho para isso e falo assim, cara, isso é uma coisa que eu poderia fazer. Sua mulher, Roberta, ou ser campeão do Olímpia? Minha mulher, mas sem dúvida nenhuma. Quer aumentar? Ser campeão de 10 Olímpias? Minha mulher. Eu nunca esperei nada na minha vida o quanto eu esperei pela minha mulher. Eu nunca abdiquei de qualquer outra coisa na minha vida que se não fosse pela minha mulher. Eu nunca mudei certas coisas na minha personalidade, e eu tô falando de mudar, tá? Se não fosse pela minha mulher. E eu nunca aceitei de outra pessoa críticas que não fossem da minha mulher. A minha mulher mudou tanto a minha forma de ver o mundo, tanto de me relacionar com outras pessoas, e de me exercer até como homem, que chegar no Olímpia, Léo, me ensinaria muita coisa, me traria diversas experiências. E talvez, um mundo muito grande de pessoas começasse a me adorar, mas nenhuma delas me amaria. Então o que você está perguntando para mim você prefere uma multidão que te adore ou uma pessoa que te ame? Eu prefiro uma pessoa que me ama. Você é o cara, mano. Muito obrigado por ter participado disso. Essa última pergunta foi proposital para ver seu olhinho cheio de lágrima aí. É foda, né? Como você sempre fala da sua mulher, isso é incrível, é incentivador demais, cara. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu tinha milhões de coisas para te perguntar ainda, mas eu vou deixar para próximo. Você é um cara incrível. Claro.